Vamos lá. Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o querido Admir Feliciani, que neste quarto e último bloco ele irá continuar falando a respeito das oficinas de jogos dramáticos nas escolas onde ele trabalhou. Depois ele vai falar sobre a participação ativa dele no grupo Catarses de Teatro da Universidade de Sorocaba e depois as peças que ele foi apresentar lá na Bélgica, né? Com as estrelas. E aí, agora ele tem alguma coisa a dizer para vocês, uma pequena performance que ele vai fazer agora, porque daqui a pouco ele vai precisar sair e se apresentar. Então, fica à vontade, Edmir. Obrigado, Roberto. Eu sei que nós temos aí muita coisa para falar, mas eu estava falando no bloco anterior sobre as oficinas ou as aulas de jogos dramáticos. Não sei se todo mundo sabe, mas na escola Anglo, eu era coordenador. Até o ano passado, eu fui coordenador do Fundamental 2. E lá tem um salão, um teatro muito legal, aproximadamente 200 pessoas. E eu, no contraturno, tinha lá essas oficinas. Era multisseriado, então eu podia misturar crianças de 6º ano, 7º, 8º, 9º, e até pessoas do vestibular que iam lá para fazer essas performances. Então, eu escrevia textos e misturava os alunos. Então, a interpretação dos mais velhos com os mais novos, eles se faziam filhos, porque nessa idade, né, uma criança de 6º ano, por exemplo, vai se fazer papel de filho, eles sabem, mas quando a gente atribui um papel familiar, por exemplo, agora você é mãe, poxa vida, eles trazem para a cena coisas, revelam situações que eles passam em casa. Então, isso tinha um valor assim que eu passava até para psicóloga, e nas reuniões de professores, a gente podia conversar sobre essas características, essas habilidades dessas crianças. Crianças que na sala de aula eram mudas, eram medrosas, eram tímidas, de repente se revelavam e tinham outro comportamento. Bom, essas oficinas, então, renderam muito sucesso, né? Os pais elogiavam, era um item da propaganda, né? Para captação de alunos, né? Tem jogos dramáticos, etc. e tal, então, não sei se continua, porque esse ano não estava lá. Aliás, a pandemia eliminou isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que essas oficinas tiveram origem no grupo Catarses, que eu participo ainda, né? Porque o Roberto, no fundo, nesse grupo Catarses, o Roberto Diz o faz com que a Roberto gente... Gil, tá? Roberto Gil. Ele tem... Mas o fundador foi você, né, Roberto Samuel? Você que foi o Sim. iniciador, né? Então, o Roberto sempre foi fazendo com que nós tivéssemos uma criatividade, tivéssemos autoria. Tivemos peças que foram feitas pelos atores, depois de muita discussão, de muita leitura, de muito aprofundamento, né, em teorias, etc. Então, esse grupo Catarses foi marcante na minha vida, porque ali dentro cara, fui tudo. Eu fui rei, eu fui assassino, eu fui bicha, eu fui mulher, eu fui professor, eu fui pai, eu fui aluno. Ali dentro foi uma experimentação. O grupo Catarses é uma super experimentação. E dessas experimentações surgiram trabalhos incríveis, porque ultimamente nós temos lá o Catarses, ao qual eu pertenço, tem o grupo de terceira idade, que também é Catarses, que é uma outra vertente, e tem o Catarses mais jovem, que também é um outro passo. Então, o Roberto Gil, ele consegue administrar essas 3 parcelas, né, de pessoas que querem fazer teatro. Mas o núcleo mais forte mesmo, que ele mais investe, é o grupo Catarses, do qual participam eu e a filha dele, né, Andréia Nur, que é um monumento, é uma sumidade de bailarina, de cantora, de percussionista, de atriz,
fantástica, né? É incrível, é Então, incrível. foi, junto com ela, a Paola também, a Paola, o A Lucas, Bertolini, tem a Janice dando uma cobertura maravilhosa com o seu famoso acordeon, com a sua fantástico. garra, com a sua vontade. E o Roberto, aquele eterno menino que fica mexendo nas luzes, que fica dando dicas, que fica ensinando. Ele ensina, a cada ensaio, ele ensina muito para a gente. É um aprendizado sem fim. Ele é um cara que consome leituras e estudos. E ele tem a humildade de transmitir tudo para a gente. Ele transmite e faz questão que todos nós do grupo tenhamos o mesmo grau de participação dele, o mesmo entendimento. Às vezes é difícil, né? Porque ele tem uma habilidade para captar tudo. E a gente fica um pouco, né, correndo atrás. Mas, enfim, esse trabalho que a gente fez em 2013, que foi, dá licença, mas eu vou ter que me preparar, porque o tempo daqui a pouco vai apertar a campainha e eu vou ter que sair e apresentar. Mas ele fez o grupo As Estrelas São para Sempre, né? De repente eu entrei no quarteto, eu, a Paola, o Lucas e a Andréia, e de repente o Ademir Feliciani estava cruzando o Atlântico para apresentar um trabalho do Catarsis, que nasceu naquele cubículo, naquele teatro ali, Salão Vermelho, e de repente vai para a Bélgica, cara do céu. E de repente 800 pessoas assistindo a gente, sem entender o português, mas foi assim um sucesso absoluto, né? O europeu tem o costume de ficar aplaudindo 8 minutos em seguida, então a gente não estava conseguindo fazer isso, né? Mas a gente conseguiu fazer As Estrelas São para Sempre. Aí saímos para festival, fomos para vários lugares, para a USP, etc. E tal. Mas, depois disso, a gente tinha impressão de que As Estrelas seria o último espetáculo. Mas, de repente, cara, apareceu uma ideia de trabalharmos o globo terrestre. Tínhamos um globo plástico lá, que era de oficina, e, de repente, o globo se transformou numa peça chamada Le Monde. Le Monde. Cara do céu, como foi uma premonição do que viria depois, sabe? Antes da pandemia, estreamos o Le Monde e, de repente, aconteceu tudo isso, né? Aconteceu tudo isso que nós estamos até agora vivendo. Eu não sei se está ficando bom, que eu não estou em frente do espelho, mas daqui a Está pouco ficando estão. ótimo, está ficando Está ótimo. ficando, Roberto? Não está Ah, muito. Olha, não, tá uma coisa legal. que a gente, né, eu tenho sempre, quando eu estou em frente ao espelho maquiando, eu lembro assim, em 1978, eu ganhei o prêmio de melhor ator da Bienal fazendo o papel de um velho. E eu usava muito lápis, muito talco para ficar tudo branquinho aqui, de repente. Hoje é inverso. Hoje eu tenho que pintar o bigode para fazer alguns personagens. Olha, o que eu gasto desse lápis aqui, você tem ideia? Muito louco isso, muito louco. Agora, você dá risada, né, cara? Mas até batom, a gente tem que passar batom. Esse estojinho de maquiagem é fruto de catarses. Olha, Acompanha, já tá lá, sabe? Já fez Babilônia, já fez A Casa de Bernarda Alba, já foi Júlio César. Putz, como a gente fez coisa. Ó. E todo coisa esse boa. aparato aqui, todo esse aparato é meu aparato. Sim, É catarses ensinando, é ator retribuindo, repassando os conceitos, né? Existe essa filosofia de passar para a comunidade o que se aprende na faculdade, lá na Unis. E com esse grupo, nós temos, a gente entra no processo da Link. A Link, por exemplo, exige uma contrapartida. Então, a gente tem alguns benefícios, tal, mas tem que dar uma ajuda à comunidade.
E eu pego essas oficinas, esses jogos dramáticos, e eu saio pelas escolas. Por exemplo, a gente foi no Éden, uma escola pobre. As Francisco crianças... Caro? Oi? Não, Francisco Cocaro, no Éden. No Éden, eu não Não. me lembro do nome, mas não Ah, era essa, não, acho que era não. uma outra, eu sei qual que tem, outro, o Alberto Então, de repente, Moreira, tem você vários. fica... aí você tem lá 7, 8 crianças, quase que de pé no chão, com fome, e eu fico fazendo essas enquetes com eles ficam assim abismados, né? Um mundo totalmente, quase que impossível para ele, não é verdade? Mas eles gostam e saem satisfeitos, gostam, né? E isso é teatro, isso é catarsis, isto é ângulo. O ângulo conheceu frutos do catarsis, através da minha pessoa, através da minha vontade de fazer teatro. Eu não sei se a gente vai voltar, né, com esse grupo, não sei se a gente vai voltar com esse grupo esse ano ainda, o ano que vem, mas eu tenho certeza que a Andréia está pensando, o Roberto Gil deve estar pensando em alguma coisa, e, sei lá, está todo mundo pensando em voltar, porque ficar aqui se maquiando, sem fazer nada, é dolorido, tá? A gente fica mudo. A gente parece que toda essa vida de 40 anos que eu tive de teatro, de repente interrompida assim, complicado. Agora que a gente está no momento gostoso de fazer, tem que dar um break, né? Tem que dar uma paradinha. Mas, Roberto, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado para fazer essas palavrinhas aqui, tá? Eu acho que falei de coração, não inventei nada. Eu tenho todas as minhas pastas, os meus artigos do Cruzeiro do Sul, amarelados. Eu não sei que fim vai dar isso depois que a gente se for. Espero que alguém pegue esses retalhos e confirmem tudo isso que eu acabei de falar. As minhas peças maravilhosas, os meus figurinos, as minhas maquiagens, os meus adereços, que, né, está na hora de ir colocando o próximo adereço, e figurinos em cima de figurinos, e vamos que vamos. Não é isso, querido? Eu Com espero que certeza. eu tenha contribuído um pouquinho para esta sua iniciativa maravilhosa de pegar aquilo que está solto e juntar numa bacia chamada Memória do Teatro Sorocabana. Que pena que a gente não tem mais muitos daqueles elementos que foram fortalezas nas décadas passadas, se perderam, morreram. Mas vamos ver até quando a gente vai ficar fazendo teatro no Catarsis. Um grande beijo para você, Roberto, e obrigado mais uma vez. Admir, muito obrigado. Deus abençoe você. Você realmente fez, continua fazendo e com certeza fará, nem que seja por aqui, entendeu? Se for o momento de, por enquanto, ficar fazendo por aqui, vamos ter que fazer, mas nós precisamos fazer no presencial também. E se Deus quiser, né, vamos ter esperança de que isso aconteça logo, tá bem? Com certeza. Então, muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado por esse carinho de estar presente conosco aqui, tá? E vamos continuar lá fora agora com o nosso Teatro da Vida. Deus abençoe. Perfeito. Obrigado a Amém. todos e até a próxima. Até breve. Deus Um abençoe abraço, querido. para todos Tchau. nós. Até breve e que a Isso. vida nos conceda aquilo que nós estamos querendo o quanto antes, né? Com Saúde para certeza. todos. Deus Tá bom. abençoe. Obrigado. É isso.